Boa noite a todos e a todas. A gente gostaria de informar que os cursos abertos, né, para início em fevereiro, as inscrições já estão abertas, né? Então seria importante a gente divulgar para as pessoas que desejarem fazer os cursos, particularmente o curso de mediunidade, né? Que vai ser de forma virtual. Esse é o primeiro ano. O segundo e terceiro ano de forma híbrida, né? Presencial a cada 15 dias. Nós temos às segundas-feiras leitura comentada do livro Nosso Lar, online, pelo Google Meet também. As pessoas que tiverem interesse, né, podem se informar na secretaria. Nós vamos iniciar também a pré-mocidade, de 11 a 14 anos, às quintas-feiras, às 9 horas, tá bom? Agora que está terminando janeiro e começando fevereiro, as atividades começam a ficar mais intensas na nossa casa, né? Bom, a gente pede para as pessoas desligarem o celular ou colocarem no modo silencioso. A gente pede para manter o silêncio antes e durante e depois da palestra, tá bom? Como sempre, a gente lê uma psicografia recebida na casa. Eu vou ler uma cujo título é Evolução Eterna. Ah, quão belo e grandioso é observar a grande aventura humana na Terra, pela qual, de meros coletores, consumidores de materiais sangrentos e brutos, o homem passou a conjecturar as leis de funcionamento do universo. Quantas conjecturas que hoje são absurdas já não foram verdades absolutas para a humanidade? Mas a evolução é eterna e, assim como hoje achamos pueris os cálculos e as teorias do passado, também ficaremos abismados pelos homens não cogitarem Deus em seus cálculos, retirando a paternidade divina do universo, a qual é patente desde tempos imemoriais. Sintam-se felizes, irmãos, por Deus permitir que tenham acesso a esses conhecimentos tão caros à evolução humana no planeta, pois o saber faz parte da vida dos seres a caminho de Deus, caminho longo e eterno, pois há tudo ainda por saber. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. Quem assina é o Espírito João, foi recebido pelo Alexandre no dia 19 de maio do ano passado. Agora eu vou pedir os irmãos me acompanharem numa rápida oração, antes de dar a palavra para o Estevão, que é o nosso palestrante da noite. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Supremo Criador. Deus de eterna bondade. Eu e meus irmãos agradecemos a Tua misericórdia, o Teu amor, por nos proporcionar esta casa fraternal, este encontro fraterno. Abençoe, Senhor, nosso propósito de aprender para melhor servi-lo. Abençoe o Estevão, irmão tão querido, que vai nos conduzir na palavra desta noite. E abençoe nosso entendimento, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Primeiramente eu vou pedir desculpas, eu já vou me esclarecer. Desde ontem eu estou me sentindo um pouco febril, mas não o suficiente para não vir aqui fazer a palestra que eu já tinha preparado. Espero que essa minha condição física não acabe atrapalhando de alguma forma a mensagem desta noite.
O tema que a gente escolheu para tratar hoje está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Cristo nos disse: tenho-vos falado essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Desde o início ali do cristianismo, essa passagem, esse entendimento, ela sempre foi muito questionada, porque para nós há uma certa contradição. Como pode alguém que foi injustamente condenado, que morreu numa cruz, um espírito puro, um espírito perfeito, como pode ele dizer que venceu no mundo? Enquanto que aqueles algozes, de certa forma, viveram uma vida tranquila, uma vida de luxo. O que é vencer o mundo? E o Espiritismo, ele trouxe para nós o entendimento da pluralidade de existências. A gente só consegue realmente compreender a justiça divina se a gente partir do pressuposto de que essa não é a nossa única existência. Isso não é difícil da gente ver. Nós estamos aqui num mundo do segundo grau. O Espiritismo nos ensina, nós temos o mundo primitivo. A Terra acabou de sair de um mundo primitivo. Até 10 mil anos atrás, que na eternidade não é nada, os espíritos que aqui habitavam, provavelmente nós, estávamos integralmente focados na nossa própria sobrevivência. Provas difíceis, provas cruéis, uma carnificina. Só que assim como nós evoluímos, os mundos também evoluem. Tanto nós quanto os mundos estamos sujeitos a uma lei divina, que é a lei do progresso. Todos nós estamos fadados à perfeição, a Terra está fadada à perfeição. Mas, para isso, nós temos que passar pelos graus. Neste momento, a Terra é um mundo de provas e expiações, é um mundo em que, de certa forma, nós nascemos aqui para reparar faltas passadas e para purificar o nosso espírito, para que aí nós possamos alcançar um nível maior de felicidade num mundo melhor, num mundo que nós já estamos passando, iniciando uma transição, que nós passaremos a viver num mundo de regeneração. Então, o que Cristo disse para nós é que, neste mundo, Cristo era um espírito puro, um espírito perfeito, ele não precisava passar por uma existência da carne, porque ele já é um espírito puro, mas ele encarnou aqui, num mundo de provas e expiações. E o que aconteceu com Cristo? Ele passou pelo sofrimento, porque aqui é um mundo de sofrimento. Eu não preciso nem conhecer a vida de cada um aqui, eu tenho certeza que todos aqui já passaram por provações, passam por provações e provavelmente continuaremos passando por sofrimentos, por dores. Então, entender a dor, entender o porquê da dor, o porquê do sofrimento neste mundo é essencial. Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo, a bem-aventurança dos aflitos é o maior capítulo. Praticamente 10% do Evangelho segundo o Espiritismo está nesse capítulo. De tão importante que é nós entendermos a dor, porque nós vamos sofrer. E muitas vezes, não entender esse sofrimento faz com que a nossa fé seja abalada. E a partir do momento que a nossa fé seja abalada, nós mesmos vamos criar mais aflições ainda para o nosso espírito. Então, esse capítulo, né, da bem-aventurança no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, ele nos diz o seguinte, que as compensações, o sofrimento agora, o que praticamente todas as religiões nos dizem é que nós sofremos agora para que nós tenhamos uma compensação no futuro.
Então, sem a certeza de uma vida futura, o sofrimento não faz o menor sentido. Eu mesmo me lembro quando eu tinha 19 anos, eu conheci o Espiritismo, eu me considerava um agnóstico, eu não tinha fé nenhuma, eu não tinha achado, na verdade, alguma coisa para suprir aquele vazio. E eu lembro que o simples passar dos dias, o simples correr da vida já era sofrido para mim, porque eu imaginava que eu ia chegar ao fim da minha vida e aquilo tudo ia acabar, eu ia voltar para o nada. Então, qual é o sentido da vida? Qual seria o sentido se a gente não acreditar que existe uma vida futura? Então, mas mesmo com essa certeza, o que o Evangelho nos diz é que é muito difícil compreender a utilidade de sofrer para ser feliz. Mesmo a gente, dentro do Espiritismo, temos dificuldade de entender por que nós sofremos. A gente vê, muitas vezes no mundo, que as pessoas boas, as pessoas ditosas, aqueles exemplos para nós, sofrem. Enquanto que aqueles espíritos mais ligados à matéria e que, de certa forma, praticam atos que não são alinhados com a lei divina, esses prosperam. Por que às vezes a gente vê pessoas que nascem claramente para sofrer? Ou em um corpo físico que não dá uma liberdade maior? Porque a vida da carne é uma vida de privações. O espírito está privado, ele está encerrado. A gente está dentro de um corpo que nos impede de expandir o nosso espírito como nós fazemos no plano espiritual. Por que alguns vêm com um corpo mais perfeito e outros com um corpo não tão perfeito, já destinados à dor? Vamos pensar, crianças que já nascem com enfermidades que fatalmente vão abreviar a vida delas. Onde está a justiça de Deus? Por que Deus permite isso? Se Deus é bom, tudo bem, Ele vai nos compensar no futuro. Mas onde está a justiça? Esse é um questionamento que, por mais que nós tenhamos fé, muitas vezes no momento do sofrimento, fraqueja a gente. Poxa, eu estou fazendo tudo certo, eu estou tentando fazer o meu melhor possível e ainda assim eu sofro reveses. Então, o que o Evangelho nos convida, ele nos diz, é o seguinte: se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. O que o Evangelho, que Kardec nos está convidando, é para que nós estudemos as nossas próprias aflições, estudemos as nossas dores, e compreendendo melhor essas dores, essas aflições, de alguma forma, elas vão ficar mais leves, o jugo, o fardo vai ficar mais leve. O Evangelho, ele divide as aflições praticamente em duas partes. Existe mais uma, mas ela é mais destinada àqueles espíritos que, de alguma forma, não precisam mais passar por provações, mas ainda assim encarnam aqui como uma missão. Não é o meu caso, tenho certeza que tudo que eu sofro aqui é por minha própria imprevidência. E eu acho que é o caso da maioria de nós aqui no planeta. Então, para nós que somos destinados efetivamente a um mundo de provas e expiações, a gente pode dividir em duas partes as aflições. São as causas atuais das aflições, ou seja, aquelas aflições que são causadas como uma consequência natural do nosso próprio caráter aqui, enquanto encarnados nessa vida. Então, ele alerta o seguinte: quantas pessoas
arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? E aí ele nos diz que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência. Porque existe uma tendência nossa, pela cegueira causada pelo nosso próprio orgulho, o mal comum que nós temos aqui na Terra, o Espiritismo nos diz, que de certa forma é algo que todos nós temos em maior ou em menor grau, é o orgulho. E o orgulho, ele nos cega. Então, mesmo aqui no mundo, no Espiritismo, às vezes acontece alguma coisa, a gente pensa assim, deve ser de vida passada. Eu estou pagando alguma coisa de lá, porque nessa aqui, eu não errei. Então, o que o Espiritismo está dizendo? Não. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, os sofrimentos não têm a ver com dívidas que nós temos que resgatar do nosso passado. Muitas vezes, a maior parte das vezes, elas estão relacionadas a essa própria existência. E como que a gente pode, de alguma forma, fazer ter esse estudo da nossa própria aflição? Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, capítulo Examina a própria aflição. Veja que interessante, ele diz o seguinte: examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Então, aquele ser que ele tem um egoísmo mais aflorado, ele sofre simplesmente por ele não ser o centro das atenções, por ele não ser o preferido em todas as ocasiões. Então, veja que é uma falha do próprio espírito que está gerando a aflição. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Eu gosto muito dessa porque essa é muito prático. Eu acho que todo mundo conhece alguém que seja desorganizado. Uma pessoa que vive sem planejamento, vive cada dia, não existe nenhum tipo de planejamento. Ela sofre com a própria desordem. Não sobra tempo para nada, as coisas não dão certo, muitas vezes pela própria imprevidência. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Não é? Quando nos falta paciência para suportar as nossas próprias provas, muitas vezes nós nos desequilibramos, nós perdemos a nossa temperança, nós perdemos o nosso bom senso, nós perdemos a capacidade de dar o real valor para aqueles problemas. Muitas vezes por falta de impaciência, por não saber esperar o momento em que aquele mal, aquele sofrimento vai ser curado naturalmente. A aflição da sovinice chama-se miséria. E a aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, para essas causas,
essas causas do sofrimento pela vida atual, essas faltas, elas normalmente estão ligadas à nossa própria conduta interna durante essa existência terrena. E nós mesmos vamos criando aflições por conta dessas nossas próprias falhas. Então, o que o Espiritismo nos convida é: analisa friamente, tente afastar o máximo possível do orgulho que nós temos que admitir isso. Se nós nascemos num mundo de provas e expiações, se nós nascemos num mundo ainda mais próximo do começo do que do fim, é óbvio que nós trazemos essas faltas conosco. Então, analisar o nosso próprio sofrimento é analisar o nosso próprio espírito. E compreender isso, muitas vezes, faz com que nós, de alguma forma, evoluamos e passemos a não sofrer mais por conta daqueles sofrimentos. Mas, às vezes, a gente faz tudo certo mesmo, e vem a vida e nos dá uma prova pesada. Isso é muito comum, por exemplo, tem um capítulo, um trecho específico para isso aqui no Evangelho, a perda de entes queridos. A perda de entes queridos, ela é uma dor fortíssima e muitas vezes nenhuma previdência, nenhuma ação nossa poderia ter tornado aquele destino diferente. O Espiritismo, esse tipo de prova, aquelas provas que são fatalidades mesmo, acidentes, reveses de fortuna, às vezes a gente faz tudo certinho e perde tudo que a gente tem. Tem um revés financeiro e não por nossa imprevidência aqui. Bom, essas são aquelas causas que são causas anteriores, ou seja, muitas vezes faltas que nós, de alguma forma, cometemos em vidas pretéritas e que nós mesmos aceitamos quando vamos encarnar, que vamos passar por elas e tentar purificar o nosso espírito, porque o que tem que ficar claro é que essas dores, esse sofrimento que o Evangelho nos diz, eles são sempre causados por nós mesmos. A dor e o prazer, ela está dentro de nós. Ela é a forma como o nosso próprio espírito reage a essas sensações externas. Ela não tem a ver com um fator externo. Você não adianta querer mudar o mundo em sua volta para que você deixe de sofrer, se você mesmo não se mudar. Mas mesmo assim, a gente compreende, tá? A gente está num mundo de provas e expiações e nós vamos passar por essas provas, por esse sofrimento, por essa dor. Mas por que nós temos que passar pela dor? Se Deus é bom, justo, por que Ele já não criou a gente isento da dor? Por que nós não podemos evoluir sem sofrer? Por que a dor ela é necessária? Nesse tópico da dor, existe um livro muito interessante, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Ele era contemporâneo de Allan Kardec, acho que ele era mais novo quando Kardec lançou a doutrina. E ele tem um capítulo específico para tratar da dor. E ele diz: por que existe a dor? A dor e o prazer são duas formas extremas de sensação e ambos são necessários à educação do ser. O prazer e a dor estão, pois, muito menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Incumbe, pois, a cada um de nós, regulando as suas sensações e disciplinando os sentimentos, dominar umas e outras e limitar-lhe os efeitos. Quando eu estava estudando esse trecho, eu lembrei, eu tenho muitos filhos, né? E é interessante ver a diferença entre eles, como que eles já nascem diferentes.
E uma das minhas filhas, ela tem uma sensibilidade para dor extrema. Então, até hoje, ela já tem 17 anos e quando ela vai tomar uma vacina ou quando ela precisa, ela fica branca, ela desmaia, é um pavor. E os irmãos mais novos já não estão, vão lá, tomam a agulhada e não existe nenhum tipo de problema. A dor que os dois sentem, que eles sentem, é a mesma, mas a forma como cada espírito reage a essa dor é que é diferente. A dor é a mesma, a agulha é a mesma para todos, mas a forma como o espírito de um fica mais abalado com aquela dor do que do outro. Então, você veja que a intensidade da dor, aqui a gente está falando de dor física, mas a dor na alma é a mesma. Um espírito puro que passe por um revés moral num planeta inferior como o nosso, ele não sofre como nós sofremos. Muitas vezes nós trazemos o sofrimento moral pela nossa própria imperfeição ainda. Então, ele continua. A ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. Então, cada um aqui tem um conceito diferente do que é a felicidade e do que é a dor. A gente... Desculpa. O Livro dos Espíritos, na questão 10, logo no início dele, é perguntado: nos é permitido conhecer a natureza íntima de Deus? E a resposta é não. Nos falta um sentido para isso. Nós não temos um sentido que nos permita compreender integralmente a Deus. E na pergunta 12, ele diz, mas pelo menos a gente pode ter uma ideia? E eles dizem, sim. E com a evolução do espírito, nós passamos a compreender cada vez mais Deus. Assim também é com a dor. A dor, ela não é não é algo que está dentro da lei divina, não vem, a forma de evolução dos espíritos não vem de Deus, a lei de progresso não vem de Deus. Então, nós só vamos passar a entender cada vez mais a dor conforme nós evoluamos. E aí ele nos diz o seguinte, ele nos convida também a refletir sobre as dores que nós mesmos tivemos no passado. Então, se a gente for pensar, lembrar do sofrimento que nós tivemos no passado e que de alguma forma já estão superados, aquele sofrimento não nos fez melhor, não nos fez mais forte, não nos fez espíritos melhores. Então, é a mesma coisa com a dor que nós estejamos sofrendo nesse momento, assim como é para as dores que nós vamos sofrer, porque nós estamos num mundo de provas e expiações e nós vamos continuar sofrendo. E aí ele diz, o gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a coroação do sofrimento. Todos os grandes homens e mulheres, têm sofrido. A dor fez-lhe vibrar a alma, inspirou-lhes a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção que souberam traduzir com os acentos do gênio e que os imortalizou. Então, o que ele nos mostra é que aqueles espíritos que são grandes na Terra, via de regra, eles passaram por um sofrimento que fez despertar neles uma força que, se não fosse pela dor, não seria despertada. Então, essa é verdadeiramente o sentido da dor. Porque senão, o que nós faremos aqui? Nós iríamos encarnar, nos fechar num individualismo ali, tentar tocar a coisa ali o mais rápido até desencarnar. Qual é o proveito disso? Aí vem o quê? Vem a dor. E é a dor que faz surgir em nós forças que, de alguma forma, elas estavam abafadas por esse nosso próprio, por essa nossa própria, não diria que é medo, mas por essa necessidade. A gente não quer sofrer. Quanto menos sofrer, melhor. É a tendência natural nossa. Mas a vida vai fazer com que nós soframos para que
essa potência da alma, porque o Leon Denis, ele explica que a dor, ela é uma potência da alma, assim como o prazer, a dor também é uma potência da alma, ela serve de impulso para o próprio espírito, e ele nos diz que apagar a dor seria também apagar a coragem de vencê-la, porque o que se espera de nós é que nós tenhamos coragem, foi o que Cristo nos disse. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para finalizar, no próprio Evangelho, deixa eu só localizar aqui, tem um capítulo que chama O Mal e o Remédio, que é de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, sempre que ele trouxe mensagens no Evangelho, são mensagens que vale a pena ser lidas e estudadas e tudo mais, porque são sempre muito, muito ricas. E ele diz: vossa terra é, pois, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Vós, que viestes aí viver, esperais, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Não reconhecereis, pois, o seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Se deveis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungências angústias da aflição. E não é assim? Muitas vezes a gente está sofrendo e a nossa fé é abalada momentaneamente, é o suficiente para a nossa dor, para a nossa aflição aumentar absurdamente. Então, o que ele está nos dizendo é: a gente nunca pode perder a fé, porque maldizer o sofrimento é duvidar da justiça de Deus, e duvidar da justiça de Deus é ferir o primeiro mandamento. Ou a gente ama ou a gente não ama Deus. A gente tem que amar tudo que vem dele. Se o sofrimento vem por uma necessidade imposta por Deus, é porque ele é para o nosso bem. A gente tem que acreditar, a gente tem que crer nisso. Aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Era essa a reflexão da noite, que todos possamos analisar friamente, como o Evangelho nos diz, as nossas próprias provas, entender efetivamente quem nós somos e trabalhar com afinco para melhorar o nosso próprio espírito. É um trabalho individual e que, de alguma forma, vai fazer com que toda a humanidade também evolua. Que Deus abençoe a todos nós. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Deus de eterno poder e bondade, eu e meus irmãos, em prece de louvor e de agradecimento, queremos te agradecer por tudo na vida, Senhor. Te agradecer
por este planeta, essa escola bendita, que nos recebe incontáveis vezes, pelo nosso corpo físico, essa ferramenta maravilhosa que nos permite a interatividade na presente encarnação, o conjunto de amigos, de familiares que perdoam as nossas faltas e nos aceitam como somos. Te agradecer por esta casa bendita que nos proporciona aprendizado e oportunidade de serviço no bem. Te agradecer também pelas nossas dores, sejam elas físicas, psicológicas, sociais. Nos ajude a ressignificá-las, Senhor, e dar um entendimento do que é que nós temos que aprender com ela. Embora agradecido por tudo e por tanto, ousamos te pedir perdão pelos nossos momentos de irritabilidade, quando fazemos mau uso da palavra e machucamos as pessoas, quando a nossa fé vacila. Nos ajude, Senhor, a estabelecer um reino de Deus dentro de nós mesmos, para que as pessoas, vendo através das nossas palavras, das nossas atitudes, que o Senhor habita dentro de nós. Abençoe as tarefas de paz que irão se seguir e esteja conosco, uma vez mais. Graças a Deus.